Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. E eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 e versículo 9. Lembrando que o nome João significa a graça de Deus. Aqui está falando de Jesus. Então Jesus, ele é os 10 mandamentos. E quando você lê João 10, a epígrafe do texto que fala o bom pastor, porque o bom pastor é os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos é Cristo. Olha o que diz o primeiro versículo. Ó. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Agora versículo 9. Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. Então Jesus, ele é os 10 mandamentos. Aqui os 10 mandamentos estão falando que, na verdade, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. E o número 9, Jesus diz que ele é a porta. Por quê? Porque o número 9 é a serpente. O número 9 é a serpente. A serpente significa sabedoria e conhecimento. Jesus é o número 9, a serpente. Por quê? São os 7 Espíritos de Deus que falam no Apocalipse, o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpo, 9. A serpente, esse é Cristo. Aí quando você vai aqui no Salmo 90 é o número 9. Salmo 90, 9 e 0, que são o número 9, que é Jesus, a serpente, a sabedoria falando. Salmo 90. A epígrafe do texto diz assim, a eternidade de Deus e a fragilidade humana. Aqui está falando do tanto que a nossa vida é curta. Então, Salmo 90, versículo 9 e 10, eu vou ler, Está escrito assim, 9 e 10, por quê? Porque Jesus, ele é os 9 mandamentos e também ele é o mandamento do sábado. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Está escrito assim, Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Entendeu? Aqui está falando a vida nossa é curta. Por esse motivo que a gente tem que se apegar com Deus para a salvação. E quem que é? Temos que pegar com Deus. E Jesus falou que ele é a porta, ele é os 10 mandamentos. Se apegar com Deus é se apegar com os mandamentos, obedecendo para que tenha vida eterna. Quando você vai aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. A epígrafe do texto fala assim, conselho diante da brevidade da vida humana. Aqui está falando que a nossa vida é curta para se apegar com Deus para que tenha salvação. Senão irá para o lago de fogo, entendeu? Ou seja, durante essa vida nós temos que fazer uma escolha. Se escolhermos obedecermos os mandamentos de Deus, viveremos na família de Deus eternamente. Se escolhermos vivermos rebelde, viveremos na família do rebelde, que é Satanás. Ou seja, estarão no lago de fogo. Vigiai e orai. Então olha o que diz, Eclesiastes capítulo 12, versículo 12. Diz assim, E demais disto, filho meu, presta atenção. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, o cristão verdadeiro é quem obedece os 10 mandamentos, irmão. Vigiai e orai, porque senão entrará no lago de fogo. A paz do